Bom dia, irmãos. Tudo bem com vocês? Fico feliz de estar aqui, né? A voz já acabou por causa do primeiro culto, sabe? É a primeira vez que eu prego 2 cultos seguidos a mesma mensagem. Então, eu espero que eu chegue lá, né? Que a gente chegue lá. E de noite ainda vou pregar lá na igreja. E Deus está no controle. Amém? A gente vai conversar um pouco hoje sobre santidade. E sobre a relação que a cruz tem com a santidade. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. Meu slide está lá? Isso. A realidade da cruz e como ela está relacionada à santidade do cristão. A gente vive num tempo meio complicado. A gente vê muita gente em crise, a igreja está em crise, o mundo está em crise, crise de valores, crise de princípios. A gente aprende uma coisa na igreja, a sociedade aí fora ensina outra. Você ensina seu filho valores cristãos na sua casa, na escola o seu filho aprende valores diferentes. E você fica sem saber o que é que você faz, e você fica confuso, e você talvez nem assume para ninguém, mas dentro de você, você começa a questionar os seus próprios valores, os seus próprios princípios, e você começa a pensar, será que eu estou atrasado? Será que o mundo mudou e que eu fiquei parado? Será que vale a pena permanecer nesses princípios que eu aprendi da palavra de Deus? Será que vale a pena ficar firmado nos princípios que eu ouvi na igreja, que eu aprendi na igreja? A gente tem dificuldade de assumir isso, mas a gente tem essa crise. A gente pensa, será que está todo mundo certo aí fora, e só nós aqui na igreja que estamos errados? Será que o pessoal está evoluindo aí fora, e a gente está regredindo? A gente tem essa crise. A gente não gosta de assumir, porque se a gente assumir, a gente vai ser julgado, né? E vão dizer, está desviado. Mas a gente tem essa crise, porque a gente é constantemente bombardeado por valores e princípios que são contrários ao que a Bíblia ensina. São contrários ao que a palavra ensina. E você ouve isso na sua faculdade, você ouve isso no seu trabalho, você é bombardeado por uma ética, uma forma de viver, um estilo de vida muito diferente do que a Bíblia propõe. E isso é conflituoso, e isso gera crise em nós. Então a gente vive nesse mundo. A gente é a igreja em 2015, numa época super maluca, super conturbada. Eu não sei aqui quem usa o Facebook, mas aquilo é uma confusão, né? E cada um fala uma coisa, e são ideias. Às vezes eu entro assim no Facebook, eu falo, rapaz, dá uma confusão na cabeça. É cada um falando uma coisa, é cada um compartilhando uma coisa diferente, e um amigo fala uma coisa, outro amigo fala outra coisa oposta àquela. Um amigo defende uma ideia, o outro amigo acaba com aquela ideia, e você fala, meu Deus, isso é um mundo de confusão. Eu estou doido para passar uns dias no mato. Fala assim, se os passarinhos não brigarem, se os passarinhos não tiverem Facebook também, eu estou feliz se eu estiver ali. Porque a gente vive num mundo de confusão, de bagunça. E a gente precisa se firmar. E é necessário a gente se firmar. Porque você às vezes pode pensar que o povo aí fora está perdido. Mas eu queria te dizer que a gente também está meio perdido. A gente também está meio confuso. A igreja está precisando resgatar a sua identidade. A igreja está em crise de identidade. A igreja não tem mais sabido quem ela é. A gente não sabe mais quem a gente é. A gente não sabe mais nem o que é cruz. A gente não sabe nem o que é cruz. Santidade passou longe na nossa vida. A gente vive um tempo difícil. Eu queria ler uma frase de um missiólogo chamado In-Sik Hong, que ele diz o seguinte: o homem pós-moderno, cadê meu amigo? Aí, eu tenho um amigo invisível aqui que está passando os slides para mim, tá? O homem pós-moderno, Wagner,
O homem pós-moderno não tem nenhum centro ou meta absoluta. Não é religioso nem ateu, mas construiu uma forma particular de espiritualidade, segundo a sua opinião. Tudo o que importa é passar bem. A partir da perda da confiança em projetos de transformação da sociedade, ele concentrou todas as suas forças na realização pessoal. Então, ou seja, o ser humano, ele começou a criar a sua própria religião. E você pode até achar estranho, mas talvez você criou a sua própria religião. Você formou a sua gama de conceitos e princípios bíblicos que te atraem, que te agradam e que você decidiu seguir. E talvez você e eu colocamos alguns outros princípios e mandamentos de lado, porque aqueles não eram tão atrativos, aqueles não eram tão agradáveis, aqueles não combinavam com a gente, aqueles não combinavam com o nosso estilo de viver. Então a gente vive num mundo onde cada um de nós cria a sua própria espiritualidade, cria a sua própria religião, o que é um grande perigo, porque você pode estar formando uma espiritualidade, uma religião que seja conflituosa, que contraste com as Escrituras, que contraste com a palavra de Deus, que contraste com o plano, com o projeto de Deus para a sua vida. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, e é sobre isso que eu queria que você orasse comigo agora. Amém? Vamos orar? Pai, a gente crê que a Tua palavra tem o poder de transformar a nossa vida. Essa é a nossa esperança hoje, Senhor. Que a Tua graça, que a Tua palavra visite o nosso coração hoje de manhã e fale conosco, Pai. E aproxime a nossa vida do Teu propósito, e aproxime a nossa vida da Tua direção, que ilumine cada passo que a gente precisa tomar daqui para frente. A nossa oração hoje, Deus, nos ajuda em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. A nossa crise com a santidade é porque a santidade é escândalo. A santidade é loucura para o mundo aí fora. Viver uma vida de santidade é loucura aí fora. Esses dias eu conversava com um amigo e ele me contando que no trabalho dele, todo mundo traz a namorada, todo mundo traz esposas. Isso é uma ética comum no trabalho dele. E ele contando para os amigos que ele não traía a esposa. E aí ficou todo mundo impressionado com ele. Falou, cara, como é que pode, você não trai, você só tem uma mulher? E ele disse que se sentiu o ser mais estranho da terra, porque não traía mulher num ambiente profissional onde todo mundo traía. Então, a santidade, ela escandaliza. A santidade, ela é estranha. Tem até um livro muito legal, que o nome é Esquisito, do Craig Groeschel. O nome do livro é Esquisito. Se você quiser depois, se você não puder anotar, depois eu te falo. Esquisito. Porque ser normal já não funciona mais. Então, santidade é algo esquisito ao mundo aí fora. É algo que choca, é algo que é estranho. Mas a pergunta que a gente tem hoje, primeira, o que é santidade? Queria que a gente lesse agora 1 Tessalonicenses 4, 7. Eu vou ler vários textos. Se você não foi o campeão lá no Embaixadores do Rei, na rapidez de abrir a Bíblia, você pode acompanhar aqui. Se você foi campeão no Embaixadores do Rei ou na Gincana Gospel, aí você abre bem rápido, mas a gente vai ler vários textos. E se você não conseguir abrir tudo bem rápido, você continua com a sua salvação, tá bom? 1 Tessalonicenses 4, 7 diz assim, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. No Antigo Testamento, a palavra santidade vem do substantivo kadosh, que basicamente significa separação. No Novo Testamento, a palavra predominante para indicar santidade é agios, que também significa separação, separação do mundo, separação das trevas, separação da impureza e dedicação ao serviço de Deus. Dá a ideia de separação de tudo que é corrupto e de tudo que é impuro no mundo. Essa é a ideia central da palavra santidade na Bíblia. A Bíblia também usa a palavra santidade no sentido de brilhar. Então, santificação, santidade também significa brilhar.
E aí a gente lembra que nós somos candeia, nós somos lâmpada, que devemos iluminar o mundo. Nós somos luz da terra. Então, antes de tudo, a gente precisa entender que a santidade não é uma obra humana. Se você achava que santidade era algo que você fazia, esqueça isso. Santidade não é algo que você faz. Santidade é algo que o Espírito Santo faz em você. Amém? O que você pode fazer então? Você pode cooperar com a ação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você pode se entregar, você pode se render a um movimento, a um sopro, a uma vida que vem do próprio Deus. Então, ou seja, eu não posso fabricar santidade. Eu não posso criar um laboratório meu espiritual que gera santidade, que produz santidade. Isso é impossível, porque santidade parte do próprio Deus. Não somos nós que por conta própria fazemos santidade. Uma frase de um teólogo muito antigo, chamado John Owen, diz assim, é mais fácil um homem conseguir ver sem olhos, ou falar sem língua, do que verdadeiramente mortificar um pecado sem o Espírito. Então não há como viver a santidade sem a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida. Não tem como ser santo, não tem como se purificar, não tem como viver a santidade se o Espírito Santo não agir sobre a nossa vida. Muitas vezes a gente confunde santidade com melhoramento moral. A gente acha que santidade é ser moralmente correto. A gente sempre aprendeu, ou a gente ouve muito falar, que santidade é melhorar moralmente. Só que tem muita gente que melhora moralmente sem conhecer a Cristo. Tem muita gente que conserta a vida sem conhecer a Cristo. Tem muito homem alcoólatra que para de beber porque quer melhorar de vida, porque não quer perder a esposa, então para de beber. Para de adulterar porque a mulher descobriu e porque ele sabe que o casamento dele vale mais, sem conhecer a Cristo. Isso não é santidade. Isso é um melhoramento de uma conduta moral. A santidade é um movimento de dentro para fora. É um movimento do Espírito Santo de Deus na vida de quem se conectou com Ele, de quem creu nele, e que também gera um melhoramento da conduta moral. Então, santidade gera conserto moral, gera conserto de vida, sim. Mas conserto de vida não é necessariamente santidade. Porque uma pessoa pode consertar a vida toda simplesmente porque aprendeu que isso era o certo, mas não conhecer Cristo. Não tem nenhuma conexão com Jesus. Você e eu conhecemos pessoas de uma vida corretíssima, mas que não creem em Jesus Cristo. Quem aqui conhece gente santa não, correta, honesta, mas que não conhece Jesus ainda? Levanta a mão. Bons maridos, boas mulheres, bons filhos, bons patrões, que não conhecem a Cristo. Então, santidade é algo além disso. É algo além de uma boa conduta moral. É uma obra do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Vamos ler 2 Tessalonicenses 2,13, que diz assim, mas nós, só abrindo parênteses, desculpa não esperar você abrir, tá? Que a gente tem vários textos, e aí a gente vai caminhando para a gente chegar até o fim, tá bom? Mas se você quiser ler aqui, todos os textos vão estar aqui, e você continua na bênção, tá bom? Mas se você for rápido, também abre, que não tem tudo certo. Está tudo certo. 2 Tessalonicenses 2,13, diz assim, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora de quem? Do Espírito, e a fé na verdade. Quem santifica você é o Espírito Santo de Deus. E qual é a sua parte nisso? Se render ao Espírito Santo de Deus. Muita gente fala, eu só vou servir a Deus quando eu consertar a minha vida. Você nunca vai consertar a sua vida. Se você for esperar isso acontecer para você servir a Deus,
você nunca vai ser santo. Você nunca vai ter santidade, porque santidade só é possível se o Espírito Santo de Deus agir em nós. E isso é algo que acontece de dentro para fora. Ninguém pode te obrigar, ninguém pode obrigar você a ter santidade, ninguém pode fabricar a sua santidade. Isso é algo que o Espírito Santo de Deus vai fazer dentro de você. E isso vai resultar fora de você. Eu queria que a gente lesse agora Gálatas 5, 16 a 25. E diz assim a palavra: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Já se convenceu, queridão? Já se convenceu, queridona? Não é você. É o Espírito de Deus em você. Mas você tem que se render, mas você tem que desejar, mas você tem que se entregar a essa transformação, esse fruto, que é o Espírito Santo, que gera em você. Por que diz fruto do Espírito? Porque ele sai, ele brota, ele nasce da árvore. Então, se você caminhar na luz, se você caminhar perto de Deus, se você caminhar em conexão com Deus, esses frutos vão surgir naturalmente na sua vida. O contrário é verdade. O contrário é verdade. Se você caminha desconecto de Deus, os frutos da carne também vão surgir naturalmente. Vou te contar daqui a pouco um fruto da carne meu. Antes de ontem, minha esposa sofreu um assédio na rua. E ela tentando me ligar, um homem começou a falar obscenidades para ela. E ela se refugiou num prédio, numa portaria de um prédio que tinha algumas pessoas. E ele foi atrás dela e ficou a alguns metros dela, olhando para ela e falando algumas coisas. E ela se sentiu muito ameaçada e começou a me ligar. Quando eu atendi, eu já estava perto de onde ela estava e saí correndo igual um louco. Irmãos, eu caí na carne. Mas não foi só na carne não, foi no fogo de chão. Foi uma carne daquelas. E aí eu saí assim alucinado. Eu queria voar em cima do cara que fez isso com ela. E eu falei, quem é? O primeiro que apareceu na minha frente, eu já achava que era ele. Eu falei, esse aqui? Ela, não é esse não. Eu falei, quem foi? Aí ela apontou para o sujeito, era um cara que estava bêbado, com a lata de cerveja na mão. E ela falou, é aquele. Eu nem olhei para ela, eu já fui na direção dele. E eu não pensei em nada, eu não pensei que eu era cristão, eu não pensei que eu era pastor, eu não imaginei que alguém ia gravar com certeza a cena e que aquilo ia para o YouTube. Eu ia ficar para sempre no YouTube como o pastor que bateu no bêbado na rua. Eu não pensei em nada disso. Eu fui em direção ao cara, aí ela me abraçou e falou, não faça isso. Se você fizer isso, eu vou ficar pior. Não faça isso. Mas, gente, eu estava com tanta ira. Sabe, o fruto da carne estava tão forte que tudo que eu queria era voar no pescoço daquele cara, porque ele tinha assediado minha mulher. E aí passou, graças a Deus não aconteceu nada, graças a Deus não foi para o YouTube.
A gente voltou para casa. E aí ontem, eu lendo um texto, aí eu li aquele texto que Jesus fala de você amar seu inimigo, de você dar a outra face. Aí eu parei, caí em si e falei, meu Deus, eu rasguei a Bíblia ali. Eu fui totalmente contrário a um texto que eu conheço de trás para frente. Eu falei, Deus, tem misericórdia de mim. Eu estava desconectado. Eu não estava vigilante, eu não estava atento. E o fruto da carne surgiu naturalmente. Se eu tivesse conectado, isso não teria acontecido. Deixa eu contar outra história. Eu sou assim nesse porte físico, mas eu sou super bravo. Principalmente se mexer com minha mulher. Eu era recém-casado, um cara, a gente passando pela praia, aí tinha um morador de rua que começou a se aproximar da gente, e a minha mulher ficou com medo. Eu falei, fique tranquila, não temas. Segurei na mão dela assim, né? Queria impressionar. E aí ela falou assim, amor, estou com medo. Ela, muita confiança em mim, largou minha mão e saiu meio que correndo, né? Aí eu falei, volte, eu sou seu marido, eu que lhe protejo. E aí peguei na mão dela, aí o cara veio falar um monte de coisa, aí eu olhei para ele assim, fiz assim, ó. Aí ele olhou para mim e falou, que é, meu irmão, tá com medo de perder a morena, é? Aí me deu uma raiva, mas eu fui embora. Eu dei alguns passos e o Espírito Santo falou assim, esse não é o meu coração. Esse não é o meu coração. Não é isso que eu espero de você. E eu percebi também que naquele momento eu estava desconectado. Então, santidade não tem a ver com você ter aprendido princípios apenas. Porque a gente sabe muita coisa, mas a gente não faz. Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço. Então não tem a ver muito só com lembrança, não tem a ver muito com você sabe ou não sabe. Tem a ver com conexão com o Espírito Santo de Deus. Tem a ver com quanto você está em comunhão com Deus. Tem a ver com quanto você está ligado a Deus naquele momento onde o pecado bate na sua porta. Naquele momento onde a oportunidade de enfiar o pé na jaca aparece na sua frente. E a comunhão que você tem com Deus, a conexão que você tem com o Espírito Santo de Deus, é que vai ser o divisor de águas, é o que vai fazer a diferença entre você se sujar e entre você não se sujar. É obra do Espírito Santo. Santidade é obra do Espírito Santo. E essa obra só é possível por causa da cruz. A cruz de Cristo torna isso possível. Vamos ler Romanos 6, versos 5 e 7. Diz assim, vamos ler junto? Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado no pecado. A cruz é que dá a mim e a você a possibilidade da santidade. A crucificação de Jesus, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, é o que torna a santidade possível na minha e na sua vida. Por isso que a santidade não tem a ver só com a ação humana, porque a santidade precisa da cruz. A santidade só é santidade se tiver cruz. A santidade só é santidade se houver discipulado, se houver cruz, se houver salvação, antes do conserto moral, antes da mudança de vida. Então, não há vida sem morte, não há santidade sem mortificação. A santidade é algo que é incômodo. A santidade é algo que mexe com a nossa forma natural de viver. A santidade mexe com a maldade que há dentro de mim. Todo dia que você acorda, você vai ter que matar a sua velha natureza, que é tendente ao mal, que é tendente ao pecado. Ser pastor não me livra de pecar. Ser pastor não me livra de, num momento de descuido, querer esganar um cara na rua. Eu sei que os pastores aqui da igreja não fazem essas coisas não, tá, gente? Só lá na igreja da cidade tem essas coisas. Mas ore por mim. Mas
A Bíblia diz que Elias estava sujeito às mesmas tentações. Não importa o quão bonitinho você é, não importa o quanto santinho você é aqui na igreja, você está sujeito ao pecado. E você precisa buscar a santidade diariamente. Romanos 8, ou 6, de 8 a 10, diz assim: ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pôde morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. A santidade tem a ver com a morte. Santidade tem a ver com discipulado. E discipulado tem a ver com renúncia. Jesus diz também em Marcos, no capítulo 8, verso 34, diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, olha, abrindo parênteses, você que está tomando uma decisão, que se você quer seguir a Jesus ou não, olha o que esse texto diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então não tem Jesus sem cruz. Não tem Evangelho sem cruz. Não tem vida cristã sem cruz. Muitas vezes a gente quer servir a Deus e quer deixar a cruz de lado, mas não tem como. Meu irmãozão, minha irmãzona, se você quer seguir a Jesus, você vai ter que tomar a sua cruz. E cruz significa renúncia. Cruz significa entrega. Cruz significa morte. Morte do seu eu, morte das suas vontades, morte dos seus mimos. E abrindo parênteses, a gente vive numa época de gente mimada. Sabe por que tem rotatividade nas igrejas? Porque a gente é mimado. Porque quando o pastor exorta a gente quer procurar outra igreja. Porque quando troca o nosso banco de lugar, a gente quer procurar outra igreja. Porque quando desliga o ventilador que ficava do meu lado, eu quero trocar de igreja. Porque quando o ministério infantil não me serve como eu queria, não serve meu filho como eu queria, eu quero trocar de igreja. Nós somos mimados, nós não queremos que a nossa vida seja tocada. Nós não queremos que toquem no nosso casamento. Nós não queremos que toquem nos nossos pecados. Nós não queremos que toquem na nossa individualidade. Nós queremos ser anônimos, que se alimentam da fé, que se alimentam de bênçãos. Deus quer que você seja um discípulo. Deus quer que você seja um seguidor de Jesus. E para você ser um seguidor de Jesus, você vai precisar carregar a sua cruz. Você vai ter uma cruz para carregar. Em Romanos 8:13 diz assim, 13:15: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Deus quer que você caminhe com Ele como discípulo, não como frequentador de igreja. O meu sonho, o meu desejo, a minha oração para você, meu querido, hoje, é que você saia daqui desejando ser um discípulo e não um frequentador da IBAN. Deus quer que você seja um discípulo e não um frequentador de igreja. Porque ser frequentador de igreja não transforma a sua vida, e você sabe muito bem disso. Porque você sabe que quando você volta para casa, a sua vida é a mesma. Você que só frequenta a igreja, você que não dá passos, você que há anos apenas se alimenta, mas não dá de comer para ninguém, você sabe que a sua vida não tem mudado. Porque o que transforma a nossa vida é o Evangelho de Jesus.
que transforma a nossa vida é a rendição completa à cruz de Cristo. Qual é o propósito da santidade? Porque a gente fala assim, a gente tem que ser santo. Para que ser santo? Os jovens perguntam hoje na igreja, os adolescentes perguntam hoje na igreja, para que eu tenho que ser santo? Ninguém na minha faculdade é santo, ninguém na minha escola é santo, lá em casa ninguém é santo. Para que eu tenho que ser santo? Pelo amor de Deus. Seu filho te pergunta isso, para que eu tenho que ser santo? Eu já gosto da igreja, a igreja já é tão legal, é tão bacana, tem tanta coisa jóia. A igreja é grande, eu posso viver a vida que eu quiser lá fora, ninguém vai saber. Lá no dia que eu quis bater no rapaz, eu fiquei torcendo para não ter um crente lá na rua, dizendo, pelo menos vai ficar no anonimato. Às vezes a gente gosta de igreja grande porque a gente aterroriza lá fora e ninguém sabe aqui dentro. E a gente se pergunta, para que ser santo? Qual é o propósito da santidade? Em Hebreus 12, 14 diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A santidade é a condição inegociável para você se conectar com Deus. Não tem como a gente se conectar com Deus sem santidade. Não tem como a gente se conectar com Deus sem perdão dos nossos pecados. Não tem como a gente se conectar com Deus sem arrependimento. Então, se você quer se conectar com Deus, só tem um caminho, que é o caminho da santidade. Sem santidade você não verá Deus. Sem santidade você não encontrará com Deus. Sem santidade você não tem como caminhar com Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, que é crente há tanto tempo, mas você é descarado. Você frequenta a igreja há um tempão, mas você é muito safado. Você está se enganando. Você está se enganando. Sem santidade, você está tão nas trevas quanto quem está fora aqui. Sem santidade, a gente que está dentro da igreja, dentro dos currais da igreja, do aprisco, a gente está tão nas trevas quanto quem está lá fora. Muda de vida. Toma vergonha na tua cara, acorda em nome de Jesus. E é para mim também que eu estou falando. Então, sem santidade, sem conexão. 1 Pedro 1 diz assim, 15 e 16, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês. Vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. A santificação, ela gera identificação entre nós e Deus. A santificação atesta para o mundo físico e espiritual que nós pertencemos ao Senhor. Então a sua marca para o mundo, para você e para o inferno é a santidade. A sua marca espiritual precisa ser a santidade. A sua identidade, a sua marca, o que diz para todo mundo que você é cristão, não é o jeito de você falar, não é o jeito de você vestir, não é o programa que você assiste, não é os seus trejeitos. O que diz para o mundo que você é um cristão é a sua santidade. É a marca do Espírito Santo agindo em você. E a gente vai se acomodando e acha que o que diz para o mundo que eu sou cristão é porque eu frequento uma igreja batista, é porque eu frequento uma igreja presbiteriana, é porque eu frequento uma igreja X, é porque eu falo que nem crente, porque eu falo tipo, fica no óleo, irmão, está na bênção, varão, Jesus é contigo. E eu acho que são todas essas coisas que me fazem ser crente, que me fazem ser cristãos. Antes de eu ser crente, a minha roupa era X, agora a minha roupa é Y. Antes de ser crente, eu ouvia música X, agora eu ouço música Y. Gente, tudo isso é periférico. Tudo isso é periférico. A centralidade é a santidade. A centralidade é você viver guiado pelo Espírito Santo. A centralidade são os frutos do Espírito Santo existirem na sua vida. Eu já tive muita crise com isso, porque eu sempre me achei um pastor esquisito.
Meu sonho era um dia ser um pastor normal, mas eu não conseguia, e a gíria não saía da minha boca, e o jeito não saía. Eu dizia: Jesus, liberta esse rapaz, mas não conseguia. Depois eu comecei a entender que Jesus queria agir em mim do jeito que eu sou. Mas eu achava que ser cristão era ter um estereótipo, algo por fora, que dizia para o mundo que eu era cristão. Mas o que diz que você é cristão é a santidade. E se não houver santidade, pode haver todas as outras coisas, mas todas elas vão escandalizar as pessoas. Porque está cheio de gente indo embora da igreja, porque se escandalizou com a gente. Porque viu que a gente não vivia a palavra de Deus, embora a gente tivesse todo um estereótipo por fora de cristão. Não vale nada isso. Não vale nada para Jesus. Quem primeiro condenou a Cristo foram os religiosos da época. E por fora, eles estavam todos bonitinhos, mas por dentro era morte. E Jesus disse que eles eram sepulcros caiados. Você, adolescente, que não sabe o que é caiado até hoje, caiado vem de cal, é pintadinho de branco, ó. É um sepulcro, é um túmulo todo branquinho, bonitinho, mas por dentro tem um defunto. Às vezes a nossa vida está assim, a gente está todo arrumadinho por fora, morte completa por dentro. Então o propósito da ansiedade é, em primeiro lugar, se conectar com Deus. Mas o propósito da santidade também é viver a missão de Deus. Em João 15, diz assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Até aí. Santidade é se envolver com a missão de Cristo. Então eu queria dizer para você uma notícia: se você está todo bonitinho, você não peca sexualmente, você não fala palavrão, você não tenta esganar ninguém na rua, você não faz nenhuma dessas coisas feias que a gente sabe que é pecado. Eu não vou dar a lista aqui para você, porque você sabe tudo isso. Se você não faz nada disso, mas você também não faz missão, você não se envolve com o reino de Deus, você está igualmente em pecado. É o pecado da omissão. É o pecado de ignorar o mandamento de Jesus. Jesus disse que a gente deveria ir fazer discípulos de todas as nações. Jesus disse que nós seríamos testemunhas dele. Jesus disse que a gente iria tocar pessoas e curá-las. Jesus disse que a gente iria, no poder do Evangelho, transformar a vida de outras pessoas. Se você não faz isso, você está em pecado. Se você não faz isso, não tem santidade na sua vida. Você pode fazer todas as outras coisas. Um dia um jovem rico falou para Jesus: Jesus, o que é que eu faço para ir para o céu? Aí Jesus falou assim: vende tudo e dá aos pobres. Ele fazia todas as outras coisas. E ele achava, o playboyzinho, que ia chegar e Jesus ia dizer: rapaz, você está fazendo tudo, está tudo certo, está aqui seu carimbo. Porque ele fazia tudo que a lei mandava. Mas Jesus sabia que lá no fundo do coração dele, ele amava o dinheiro que tinha. E aí Jesus fala: vende o que você tem e dá aos pobres. Aí ele fala: epa, isso aí não. Então tem muita gente que está tudo bonitinho. Às vezes você está tudo arrumadinho, todo corretinho. Mas você vive domingo após domingo sentado nesse banco e você não move uma palha para essa igreja acontecer. Você vive semana após semana sentando aqui, ouvindo mensagens, mas você não move um dedo para que tudo isso aqui aconteça. Você não quer nem saber do que é a creche que a igreja cuida. Você não quer nem saber do que é MEAP. Você não quer saber nem o que é ministério infantil. Você quer jogar seu filho lá e achar que alguém vai ter que cuidar do seu filho. Eu queria te dizer, em nome de Jesus, se levante e entenda que santidade tem a ver com missão também. Santidade tem a ver com obra de Deus também. Até porque a obra de Deus não se faz sem santidade. Então eu queria que você colocasse isso no seu coração, em nome de Jesus. Se você quer ser santo, você tem que ser frutífero também. Se você quer ter uma vida de santidade, se você tem essa sinceridade, esse desejo sincero no seu coração, você também tem que se movimentar. E você também tem que servir a Deus. E você tem que pôr a mão na massa. Você tem que se envolver no que Deus está envolvido.
Você tem que trabalhar no que Deus está trabalhando. Em nome de Jesus. Para que você não esqueça, para que a sua memória seja relembrada. Em primeiro lugar, a santidade é um processo de separação da corrupção, sim. A gente tem que andar de maneira diferente do que esse mundo aí fora ensina. Isso é santidade, sim. A palavra de Deus está acima de qualquer outro princípio que está aí fora, sim. Segundo lugar, essa obra é do Espírito Santo, você não pode fabricar, é algo que acontece de dentro para fora, se você se abrir a essa ação de Deus em você. Terceiro lugar, a obra da santidade não seria possível sem a cruz, é a cruz de Cristo, que torna a santidade possível na sua vida. Em quarto e último lugar, a santidade tem propósito, não é só para você sofrer não, porque às vezes a gente sofre para ser santo, é para você se conectar com Deus de verdade. E também é para você ter participação na missão de Deus. Para encerrar a gente orar, eu queria que a gente lesse Josué 3,5, que diz assim, para gerar esperança no seu coração: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Se a gente se santificar, Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida, grandes coisas na nossa família, grandes coisas dentro da nossa alma, se a gente se santificar. Santidade vale a pena e a gente tem que lutar por isso, amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, porque todos os dias de manhã, todo dia de manhã, Pai, a Tua misericórdia se renova sobre a nossa vida. Todo dia de manhã o Senhor nos visita com compaixão, olha para nós, pecadores, pecadoras, sujos, bagunçados, entrelaçados em seus pecados, e Tu nos dá uma nova esperança, Pai, de vivermos diferente, que a gente saia daqui hoje, Pai, não culpado, mas esperançosos, de que Tu fará novas coisas na nossa vida, a partir da santificação. Motiva cada um de nós a se santificar, nos reanima no Teu Espírito Santo, começa uma revolução em nós, de dentro para fora, Pai, motivadas pelo Teu poder em nós, Pai. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, essa é a nossa esperança hoje, Pai. Que Tu realize algo novo na nossa vida, que Tu nos tire, Deus, da apatia, que Tu nos liberte, Deus, das amarras do pecado, que Tu nos livre das amarras dos nossos vícios, que Tu nos liberte, Pai, da nossa indiferença cristã, que Tu nos liberte, Pai, da omissão na Tua obra, Pai, e que Tu nos levante, Deus, como santos, santificados, purificados pelo Senhor, não para se orgulharem, não para acharem que são melhor que ninguém, mas pela Tua misericórdia, Deus, se envolverem, se entregarem no Teu reino de justiça e de paz. Essa é a nossa oração, esse é o desejo do nosso coração, Pai, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês. Amém, louvado seja o nome do Senhor, amém, irmãos? A igreja sabe quanto eu fico contente quando eu vejo uma pessoa nova, com tamanha convicção, também fundamentado nas Escrituras, uma mensagem que abençoa muito o nosso coração. Você foi abençoado hoje aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto ele estava falando, eu estava lembrando de uma frase de Pascal. Pascal costumava dizer: nunca o homem é tão grande quando ele está de joelhos aos pés da cruz. Era Tozer que dizia que quando Satanás vê um homem ou uma mulher aos pés da cruz, ele é afugentado, ele se vê amarrado, ele fica cheio de ódio, mas ele não tem o que fazer, porque nada ele pode contra uma pessoa que está ajoelhada aos pés da cruz. E o resultado é a santidade. A santidade não é obra nossa, a santidade vem da cruz. A santidade vem da cruz. Você não vai conseguir santificar a si mesmo, mas você pode buscar, pode ajoelhar-se aos pés da cruz de Cristo. Quando eu era garoto, havia um hino que dizia: quero estar aos pés da cruz, de onde me glorio. Quem lembra desse hino aqui? Alguns lembram, né? Quero estar aos pés da cruz, de onde me glorio. Sim, na cruz, sim, na cruz.
sempre me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. E esse hino veio à minha mente hoje. Eu perguntei até se o pessoal poderia tocar, eles disseram que não conheciam. Não tem problema. Mas é a cruz, irmãos. É a vida de submissão diária, não tem substitutivo, não tem. Eu conversava um dia desses com o pastor Armando Bispo, lá da Central de Fortaleza. Ele disse: sabe, Abraão, as pessoas estão muito acostumadas a achar que a igreja vai fazer tudo por elas, pela vida de santidade delas, e não é verdade. Uma parte é pessoal. A gente pode ter uma estrutura espetacular, fantástica, cuidando bem dos filhos, dos nossos filhos, dos adolescentes, dos jovens juniores, enfim, a gente pode estar movimentando a igreja toda, cuidando dos idosos, dos ímpares, das famílias, a gente pode estar pregando, ensinando na escola bíblica, a gente pode estar fazendo tudo. Mas se você não buscar a cruz de Jesus todos os dias, lá na sua casa, na sua vida, na sua história, não adianta você chegar aqui no final de semana e achar que uau! O que acontece aqui deveria ser um complemento, o culto deveria ser o ápice de cristãos que passam toda semana ajoelhados aos pés da cruz. E se nós estivermos de joelhos aos pés da cruz, será mais fácil vencer o nosso maior inimigo. Eu tenho dito isso algumas vezes, a gente acha que o maior inimigo é o diabo. E às vezes não é o diabo. O maior inimigo é o nosso eu, a nossa vontade imperativa, o velho homem ou a velha mulher que habita o coração de cada um de nós e que às vezes nos fazem agir de maneira irracional, que a gente não consegue entender. A gente não consegue entender. Mas quando isso acontece, você já sabe. Está faltando oração, está faltando devoção, está faltando joelho no chão, está faltando um cristão que chora diante do Pai 15 minutos, 20 minutos, meia hora num dia. Um cristão que adotou as disciplinas espirituais, a oração, a meditação nas Escrituras todos os dias e faz disso uma prioridade. Mas você pode ter certeza, amanhã de manhã, muitos de nós vamos levantar da cama direto para o trabalho, e do trabalho para a academia, e da academia para a faculdade, e da faculdade para o encontro com os amigos, e a gente vai se jogar na cama exaustos, e no outro dia vai ser a mesma coisa, e depois a mesma coisa, e depois a mesma coisa, e cada vez mais a gente se afasta da cruz. Da cruz. Deus aplique essa palavra ao nosso coração, irmãos. Que Deus aplique isso ao nosso coração. Que a gente possa sair daqui hoje muito mais consagrados, com os nossos joelhos dobrados, o nosso rosto em terra, aos pés da cruz de Cristo. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Obrigado, pastor Tony. Que Deus te abençoe, meu irmão. Abençoe sua vida, seu ministério. Muito obrigado por você estar conosco. Vamos orar, meus irmãos. Nós te bendizemos, Senhor Deus e Pai, por esta manhã tão feliz, quando somos privilegiados de ouvir a Tua palavra. E a exortação que pesa sobre nós é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. A exortação que pesa sobre nós é: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Nós queremos isso, Senhor. Nós queremos isso, queremos estar aos pés da cruz de Cristo, queremos extrair da cruz de Cristo toda a glória. Queremos, Senhor, nos gloriar diante do Senhor, ajoelhados aos Teus pés, porque não fosse a Tua cruz, nós não estaríamos justificados. Não fosse a obra da cruz, não estaríamos nós na presença do Senhor. Não fosse a obra da cruz, jamais qualquer um de nós poderia viver em santidade perante o Senhor. Então que nós possamos cooperar com tudo que o Senhor tem feito conosco, para que o Teu plano perfeito se cumpra sobre a vida de cada um que aqui está. Abençoa o Teu povo nesta manhã, Senhor. Leva-nos em paz para os nossos lares, que possamos estar aqui à noite, à tarde, à noite, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor, ainda mais fortalecendo a nossa fé por meio da Tua verdade, porquanto a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Leva o Teu povo debaixo da Tua bênção, da Tua paz. Abençoa o pastor Tony, sua casa, sua esposa, sua família.
usa o teu servo, continua usando ele com graça, com poder, onde quer que ele esteja. Nós oramos e te agradecemos pelo nome bendito e santo de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém.